Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo você vai descobrir quanto é preciso investir em cada um desses 5 fundos imobiliários para que você possa gerar cotas infinitas. Mas o que são cotas infinitas? Nada mais é do que o investimento se autossustentar, ou seja, é quando os seus rendimentos mensais são capazes sozinhos de comprar novas cotas. É o que o pessoal chama de velho número mágico. Pois bem, vamos começar então pelo VGHF11, que é um fundo imobiliário do tipo híbrido. E aqui temos que ele possui exposição em certificados de recebíveis imobiliários, em fundos de investimento em direito creditório, em cotas de outros fundos imobiliários, em ações e em sociedades de propósito específico, além de contar com um caixa de 21,5%. Então vamos ver a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário possui. Em relação aos CRIs, temos que ele possui 16 CRIs em seu portfólio. Aí estão alguns para você. Já em relação aos fundos de investimento em direito creditório, ele possui 6. Já na parte de fundos imobiliários, ele possui cotas de mais de 18 fundos imobiliários. Em relação às ações, ele possui ações de 6 empresas e está exposto aí a 3 sociedades de propósito específico, além de contar com um caixa de 21,54%. E entrando na parte de rendimento, temos aqui que desde o início do fundo ele distribuiu R$ 1,05, o que dá um dividend yield de 10,64%. Isso porque esse fundo imobiliário não completou um ano de existência. E está sendo negociado, na data que eu estou gravando esse vídeo, a R$ 9,87. Então vamos jogar tudo isso em uma planilha. E aqui temos o seguinte, o valor que está sendo negociado atualmente. Temos aqui os proventos pagos desde o início dele, lembrando que ele não completou ainda um ano. E aqui apenas dividir pela quantidade de meses que ele distribuiu para achar uma média mensal. E temos o seguinte, seria preciso comprar 85 cotas, o que dá um valor atualmente de R$ 838,95. Isso faria esse fundo imobiliário gerar mensal cerca de R$ 9,90. Como ele está sendo negociado a R$ 9,87, a gente cria aquele efeito de cotas infinitas, porque o próprio rendimento dele ali mensal vai dar para você investir e comprar mais cotas do mesmo fundo imobiliário. Lembrando que renda variável, o valor varia, né? Logicamente o valor varia. Então, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, o valor do VGHF11 esteja ou um pouco para cima ou um pouco para baixo. Então, o que eu sugiro, caso você queira comprar e fazer esse efeito de cota infinita nesse fundo imobiliário, é que você sempre compre 10, 15 cotas a mais. No caso aqui, comprar 100 cotas desse fundo, porque aí a estimativa é que você receba rendimentos maiores que R$ 11 e pode tranquilamente comprar cotas aqui do VGHF11. E partindo então para o segundo fundo imobiliário, já é bem conhecido, estou falando aqui do TORD11, que também é do tipo híbrido, porque ele possui participação em cotas de outros fundos imobiliários, ele possui certificado de recebíveis imobiliários na sua carteira e ainda possui participação em equity, que é essa participação direta em imóveis, e um caixa de apenas 1,2%. Então vamos ver a quantidade de ativos que o TORD11 possui. E em relação aos CRIs, ele possui 20 CRIs em seu portfólio. E em relação à parte de equity, ele possui 4 empreendimentos. No caso, temos o Resort Macaira, temos aqui o empreendimento hoteleiro Motobai Hilton, temos aqui o outro resort Ondas Praia e o último resort temos o Resort do Lago. E em relação aos fundos imobiliários, ele possui 6 fundos imobiliários em seu portfólio. Temos aqui o Ankara, o DVFF11, temos o IC Loteamento, o Lote Metro Quadrado, temos o Serra Verde e o XBXO11. E em relação aos rendimentos, temos aqui que nos últimos 12 meses o TORD11 pagou cerca de R$ 1,21. E como o valor da cota dele atualmente está em R$ 9,31, temos aqui o seguinte, vamos entrar aqui dentro da planilha novamente, porque aqui eu já coloquei todos os valores necessários e temos aqui que precisaríamos comprar 93 cotas do TORD11. E isso dá um total de investimento de R$ 865,83,
que gera, pelo menos a expectativa aí, rendimentos de R$ 9,40 mensais. Como ele está sendo negociado a R$ 9,31, temos aí esse efeito de cotas infinitas. Mas aquilo que eu falei, o ideal é que sempre compre um pouco a mais. No caso, comprando 100 cotas aqui do Tord 11, você tem aí uma expectativa de projeção, né? Uma projeção aqui de rendimentos de R$ 10 mensal. Então, mesmo que esse fundo imobiliário aumente um pouco o valor da sua cota, você conseguiria comprar para fazer esse efeito de cotas infinitas. E o terceiro fundo imobiliário desse vídeo deu o que falar nos últimos tempos. E aqui eu estou falando do Kizu 11, que é um fundo imobiliário que é fundo de fundo. Ou seja, a maior parte dos recursos dele, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. E aqui temos que 93% do portfólio dele estão alocados justamente em cotas de outros fundos imobiliários, mas ele possui 6,5% em renda fixa. Acredito que seja o caixa dele. E aí temos que ele possui em seu portfólio 33 fundos imobiliários de diversos segmentos, conforme você está vendo aí. E em relação aos rendimentos que esse fundo imobiliário vem pagando, temos aqui que nos últimos 12 meses ele pagou cerca de 83 centavos. Cadê aqui, ó? 83 centavos. E considerando que o valor da cota dele atualmente está em R$ 7,75, temos aqui o seguinte, também joguei isso na planilha, tá os valores tudo aqui bonitinho. Temos que, deixa eu marcar aqui para a gente ver, precisaríamos comprar 112 cotas, o que dá um total de investimento de R$ 868 e daria, conforme aqui a projeção de rendimentos, 7,82 mensal. Lembrando que o valor da cota dele atualmente está em 7,75, o que geraria, a gente sabe, aquele efeito de cotas infinitas, mas o ideal é que sempre compre um pouco a mais. No caso, se a gente joga 120 cotas, seria aí um investimento de R$ 930 e uma projeção de 8,38 por mês, o que daria tranquilamente para comprar aí cotas do Kizu 11 e fazer esse efeito aí de cotas infinitas. E partindo para o quarto fundo imobiliário desse vídeo, que é considerado o maior fundo imobiliário na Bolsa de Valores, não de efeito de patrimônio líquido, mas de efeito de cotistas, porque esse fundo imobiliário ele tem quase 500 mil cotistas. Cara, é muito cotista, acredito que todo investidor tenha pelo menos uma cota do MXRF11. E a sua carteira está dividida da seguinte forma: temos certificados de recebíveis imobiliários, temos cotas de outros fundos imobiliários, temos um caixa de 6% e permutas financeiras, que nada mais é do que essa participação dele direta em imóveis. Então vamos mergulhar aqui dentro para a gente saber a quantidade de ativos que o MXRF11 possui. E temos aqui o seguinte: em relação aos fundos imobiliários, ele possui cotas de 12 fundos imobiliários. Já em relação aos CRIs, ele possui mais de 60 CRIs em seu portfólio. Já na parte de permutas financeiras, nessa parte aí, essa exposição direta em imóveis, ele possui 29. São todos esses que eu estou passando aqui para você. Eu estou passando rápido para a gente não ficar perdendo tempo, mas são todos esses aí que ele tem participação. E em relação aos rendimentos que esse fundo imobiliário vem pagando, temos aqui o seguinte, ó, nos últimos 12 meses ele pagou 93 centavos. E considerando que o valor da cota dele está atualmente em R$ 9,80, temos aqui o seguinte, também joguei naquela velha planilha, vamos lá, ó, tá aqui o valor da cota atual, os rendimentos, temos aqui aquela divisão para saber a média mensal, e jogando uma cor para a gente saber a quantidade de cotas que a gente precisa, temos aqui, ó, 127 cotas, o que daria um investimento de R$ 1.244,60, o que temos aí uma projeção por mês de 9,84 de rendimento mensal, o que daria tranquilamente para comprar cotas do MXRF11 e fazer esse efeito de cotas infinitas. Mas quando a gente coloca um pouco a mais, vou colocar 135 a mais, porque a gente sabe que o valor ali da cotação fica variando, temos aqui um investimento de R$ 1.323, o que daria uma projeção para a gente aqui de rendimento de R$ 10,46 mensais, o que dá para fazer esse efeito aí de cotas infinitas. E o quinto fundo imobiliário, eu sempre venho falando que ele tem potencial, estou acompanhando esse fundo já há algum tempo, que é do tipo papel, e eu estou falando aqui do VSLH11, que possui exposição em CRIs e cotas de outros fundos imobiliários, além de contar com um pequeno caixa.
E entrando para a gente saber a quantidade de ativos que ele possui, temos aqui que ele possui cotas de apenas um fundo imobiliário, o XB-XO11. E em relação aos CRIs, ele possui 40 CRIs no seu portfólio. E quanto aos rendimentos, temos que desde o início do fundo ele pagou R$ 1,37, o que dá um dividend yield de 14,41%. E como ele está sendo negociado na data que eu estou gravando esse vídeo a R$ 9,53, temos o seguinte, ó, tá aqui o valor da cota bonitinho, tá aqui o valor dos proventos, tá aqui aquela divisão para saber a média mensal, e temos que precisaríamos comprar, vamos lá, 70 cotas, o que daria um total de investimento de R$ 667,10, o que geraria para a gente, pelo menos aqui na projeção, rendimentos mensais de 9,61 centavos. Quer dizer que a gente conseguiria fazer essa geração aí de cotas infinitas. Então aqui, ó, todos os fundos imobiliários, caso você queira dar uma olhadinha aí. Lembrando que alguns estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial, outros já estão um pouco mais caros, no caso aqui do VGHF11. O restante estão com desconto aí em relação ao seu valor patrimonial. E conforme você viu, não é preciso ter muito dinheiro para fazer esse ciclo aí de geração de cotas infinitas. Apenas fazer esses investimentos regularmente. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Você tem que olhar cada fundo imobiliário desse que eu passei aqui, tem que estudar por conta própria para saber se ele está valendo a pena. E para te auxiliar nisso, eu gravei alguns vídeos bem específicos de cada fundo imobiliário. Vou deixar alguns aqui na tela para você. Então é isso, se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.